Ricardo Jorge Pinto é comentador da RTP, nosso convidado. Boa noite, Olá, Ricardo. boa noite. PSD e PS deram liberdade de votos, juntos somam 175 dos 230 deputados, portanto a solução estará ao centro. Por aquilo que foi dito publicamente, é possível já perceber alguma tendência ou não? A tendência é favorável à despenalização da eutanásia, mas há ali uma incógnita, e a incógnita é exatamente a liberdade de voto que, em particular, o PSD está a dar aos seus deputados, sabendo-se que há alguns que estão indecisos, alguns que nem sequer manifestaram a sua posição e que o próprio líder está a tentar protegê-los, como ele próprio diz, de qualquer interferência. E, portanto, há aqui uma imprevisibilidade relativamente à votação final, o que, confesso, me causa alguma perplexidade, porque eles são deputados que estão ali a representar eleitores. E parece-me um pouco estranho que os eleitores não saibam aquilo que os seus representantes vão decidir por eles, ainda por cima numa matéria tão sensível como esta. Mas este é o problema das democracias representativas. Isso leva-nos para uma outra questão, se quiseres até montante. Só o PAN inscreveu esta questão no programa eleitoral. Os restantes partidos não o fizeram, mesmo o Bloco de Esquerda, que é claramente a favor, ou o CDS claramente contra. Portanto, o que te pergunto é se os atuais deputados têm legitimidade política para avançar com uma medida desta natureza. A legitimidade eles têm, agora pode ser sempre questionada desde logo pelos eleitores, em atos eleitorais que vão seguir-se, ou questionada até pelo próprio Presidente da República. Estou com alguma curiosidade para ver qual é a posição que Marcelo Rebelo de Sousa vai adotar relativamente a esta matéria. Ele tem sido cauteloso, muito cauteloso para aquilo que é o seu costume, dizendo que primeiro quer olhar para os documentos e depois quer olhar também para o resultado da votação, dando a entender que se houver ali uma votação renhida, isso poderá ser um dos argumentos, invocando que não há uma decisão clara relativamente àquilo que a Assembleia da República vai determinar. E isso pode ficar de alguma maneira assentado nessa falta de legitimidade por aquilo que eu há pouco dizia, que tu agora reforçaste. Isto é, não estando nos planos de governo, não estando nos seus programas eleitorais, os eleitores podem não ter votado exatamente a pensar que os seus representantes iriam tomar determinada posição. E isto aqui pode ser decisivo. Embora me pareça também que esta questão de voto de consciência pode ser um equívoco, porque um deputado nunca pode votar pela sua própria opinião. Estando ele a representar alguém, ele deve votar em função da ponderação de uma série de variáveis, nomeadamente aquela que é a percepção coletiva maioritária, por exemplo, relativamente ao círculo eleitoral que ele representa. Só para encerrarmos o capítulo do Presidente da República, conhecendo o perfil do atual Presidente da República, nomeadamente a sua fortíssima convicção religiosa, seríamos tentados a concluir que Marcelo Rebelo de Sousa está inclinado para não promulgar uma eventual despenalização da morte medicamente assistida. Sim, mas aí ele votaria ao lado do Partido Comunista e o teu argumento de alguma maneira cairia por terra. Eu penso que não há aqui uma razão religiosa, eu penso que aqui não há sequer, muitas vezes até uma razão ideológica, há aqui uma razão de pensamento sobre uma matéria que tem uma sensibilidade que extravasa aquilo que é um próprio programa eleitoral. Ou seja, o que me leva a concluir que até entendo que nos programas eleitorais esta matéria não tenha estado inscrita, isto pode dar algum aso a justificar, como alguns já pediram, a existência de um referendo. Isto é, já que é uma matéria individual, vivendo numa democracia em que a maioria das pessoas deve prevalecer a sua vontade, então ouvir exatamente essa população para saber o que aí estaria representado. Agora, também sabemos que os referendos são muito instáveis e tivemos algumas experiências também com a despenalização do aborto. Mas exatamente. Aqui chegados, qualquer que seja a decisão de amanhã no Parlamento, faz sentido depois avançar por uma consulta popular a posteriori? Pois, nessa perspectiva sim, já que não havendo uma posição clara na Assembleia da República, se o Presidente da República invocar alguns argumentos que depois sejam de alguma maneira acolhidos pelos partidos, porque esse é um aspecto também importante. Pela ordem natural, isto vetado pelo Presidente da República voltará ao Parlamento e nós já percebemos que Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui alguma influência e, portanto, se o Presidente da República vetar esta despenalização, eventualmente o voto dos deputados, se ele for assim realmente muito renhido, pode mudar também substancialmente em função dessa tal influência que o Presidente aí tiver. E aí das duas uma, realmente, ou se empurra o problema para outro momento, em que eventualmente até os próprios partidos clarifiquem a situação, ou então ouve-se as pessoas. Consegues compreender a posição do PCP?
É uma posição que destoa, sabendo que, por exemplo, à sua direita o CDS está exatamente sintonizado nessa posição, mas há aqui uns aspectos curiosos, que é o que é que o Partido Comunista invoca. Por exemplo, não invoca o direito inalienável à vida, porque aí ele estaria em contradição com o que defendeu quando foi da questão do aborto. Ele invoca aqui a desnecessidade desta própria lei, dizendo que não houve ninguém que tivesse sido penalizado por não haver ainda esta lei e, portanto, é de alguma forma inútil estar agora a legislar sobre uma questão sobre a qual também não há uma posição completamente clarificada. Há aqui algum cuidado do Partido Comunista. Outra explicação pode ser também o facto do seu eleitorado tradicional, que é muito fiel, ser um eleitorado conservador e que eventualmente estará mais sintonizado com essa posição que ele agora está a assumir. A posição de António Costa acaba por não surpreender. Rui Rio tem feito uma defesa intransigente da sua convicção pessoal, mas dizendo mesmo que é preciso conter-se muito para não impor aos deputados do PSD que votassem a favor dos projetos de despenalização da eutanásia, arriscando mesmo a destoar relativamente ao anterior presidente do PSD e até mesmo a Cavaco Silva, que apareceu num tempo de antena a dizer que é frontalmente contra e que vota mesmo contra o partido que acabar por aprovar esta lei. Sim, concordo ou não se concordo com ele, tem que se reconhecer que ele está a ser coerente e está a ser consistente. E está a ser também justo relativamente à posição que toma sobre a bancada parlamentar. Ele sabe que aqueles deputados não foram escolhidos por si, foram escolhidos por Pedro Passos Coelho, que já expressou também a sua opinião em sentido contrário à dele, e teme também que, se ele fizer agora alguma pressão, os deputados se possam sentir a sintonizar-se com ele na esperança de poderem, por exemplo, ser eleitos na próxima lista de candidatos do PSD. Desse ponto de vista, eu acho que Rui Rio está a ser bem cauteloso sobre esta matéria. Onde me parece que Rui Rio perde de alguma forma os seus argumentos é quando, por exemplo, pede que este voto fosse secreto, porque isso remetia exatamente para essa noção de voto de consciência dos deputados, que, quanto a mim, extrai exatamente aquela que é a substância de uma democracia representativa, que é o deputado não pensar apenas pela sua própria cabeça, pensar por aqueles que também representa, e aqueles que representa, nessa tal quadro mais complexo, tem a ver também com o próprio quadro ideológico em que o partido está inscrito, ou também, em última opção, pelas linhas programáticas que estão definidas quando ele foi eleito. Seguiremos com toda a atenção amanhã o debate e a votação. Obrigado, Ricardo. Boa noite.